Queridos irmãos e irmãs, vamos meditar, refletir na liturgia do 25º domingo do tempo comum, ano litúrgico C. A liturgia da palavra esse final de semana é muito peculiar, porque talvez seja a única reflexão dominical durante o ano litúrgico que encontramos nas três leituras um convite a uma reflexão social da realidade que nós vivemos no mundo. É claro que essa reflexão social tem como intenção nos direcionarmos para uma vida espiritual profunda. A primeira leitura fala da dimensão social a partir do comércio. A segunda leitura fala da dimensão social a partir da política. E o Evangelho fala da dimensão social a partir da ética, da moral. Por isso, dentro deste mês da Bíblia, aprendamos que a palavra se preocupa também de maneira muito profunda com a realidade social que nós vivemos neste mundo, embora não pertencemos a ele. E por isso temos que denunciar toda a injustiça. Mas não percamos a dimensão espiritual que comporta cada uma destas leituras, como nós vamos ver na reflexão. A primeira leitura nos apresenta Israel. Israel numa grande prosperidade. Vence todas as guerras. As novas técnicas agrícolas fazem com que o povo consiga uma boa colheita de azeite, de trigo, das videiras, consegue comercializar para os estrangeiros o produto que conseguiram colher das suas plantações. O templo está repleto de pessoas que vão ali para oferecer sacrifício. Tudo parece que está a mil maravilhas. No entanto, aparece um homem, um pastor de Tecoa, da cidade de Tecoa, e começa a gritar contra o rei Jeroboão, contra os políticos, contra os comerciantes. Mas se está tudo bem, a prosperidade em Israel, por que ele está denunciando? O profeta Amós, ele concorda que está em grande prosperidade Israel, mas ele faz uma acusação que precisamos refletir, e essa realidade acontece no nosso mundo de hoje, na nossa sociedade de hoje, já que ele acusa que os ricos, os poderosos, estão se enriquecendo à custa dos pobres. Então ele vai apresentar esta realidade dizendo que aqueles que vivem na riqueza é um número muito pequeno, enquanto a grande população vive numa miséria profunda. Aí ele vai colocar acusando os comerciantes que vendem 1 quilo, mas entregam 800 gramas, sonegam impostos, não vendem
para os pobres, a não ser por um preço absurdo, e diante dessa situação ele faz com que aqueles que vivem uma vida tranquila na sua consciência, diante de tanta corrupção, reflitam no mal que estão cometendo em relação aos pobres. E podemos puxar a dimensão espiritual desta acusação de Amós, quando ele diz: isto não ficará impune. Porque o próprio Jesus vai dizer mais adiante que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua própria vida, a sua própria alma? É exatamente isso que na dimensão espiritual Amós faz a sua acusação daqueles que veem prosperidade no país, no entanto, através do sangue, através da injustiça, através da exploração dos pobres. Por isso, muitos estavam enriquecendo como atravessadores. O que é um atravessador? O pobre agricultor planta, vai lá, o atravessador compra por um preço irrisório. Por exemplo, muitas vezes nas fazendas, o agricultor ou aquele que cuida do gado vende 1 litro de leite por 30 centavos. Quando vamos comprar, está 2,50. Então o atravessador comprou e depois vendeu por mais caro, enquanto que aquele que trabalhou, que é o pobre leiteiro, que trabalha de 4 horas da manhã, recebe uma quantia irrisória. Isso é injustiça e não ficará sem o devido castigo para aqueles que agem desta maneira. A segunda realidade que encontramos é na dimensão política, quando a segunda leitura nos ensinará como vivermos, como lidarmos com o político e com a política. A primeira coisa que nos ensina a segunda leitura é que devemos rezar por aqueles que governam. Aliás, devemos governar a nossa vida espiritual para que nós também não façamos como aqueles que agem em corrupção. E para governar a nossa vida espiritual, nós temos que aprender que é necessário rezarmos por todas as pessoas, principalmente aqueles que estão à frente, para governar. Porque deles depende a prosperidade da nossa nação, da nossa cidade. Então, diante do convite da segunda leitura de hoje, nós precisamos aprender que muito mais do que criticar, muito mais do que nos ofendermos, nos magoarmos, despraguejarmos, a oração é a arma poderosa para mudar a realidade de mundo que nós vivemos. Por isso, a segunda leitura nos ensina para nós rezarmos levantando as mãos para o céu, sem nenhum ódio no coração, sem nenhuma mágoa no coração. Porque um coração cheio de mágoa, de ódio, de murmuração, não consegue fazer uma oração que chegará até Deus. Por isso, sabemos, não somos inocentes, que a política está contaminada pela corrupção. No entanto, não é com a nossa revolta, não é com as nossas murmurações
que iremos mudar a realidade. Então, a dimensão espiritual da segunda leitura é que devemos rezar por todos os homens, principalmente aqueles que se colocam como nossos inimigos, como aqueles que nos prejudicam, para que Deus toque e transforme o coração de cada um deles. E a terceira realidade de reflexão nós encontramos no Evangelho, na questão moral e ética. Jesus conta uma parábola. Um administrador foi acusado da infidelidade na sua administração. Ou seja, ele estava enganando o seu patrão de uma maneira imoral, numa maneira antiética. E nós podemos ter a impressão, se não entendermos a intenção da parábola, que Jesus está elogiando a imoralidade daquele administrador. Não. Entendamos qual é a intenção da parábola. Primeiro nos ensina que aquele homem, quando ficou sabendo que seu patrão havia descoberto as suas maquinações, as suas imoralidades, começou a pensar: vou ficar sem emprego, eu preciso arrumar um jeito de ter alguma coisa depois que eu ficar desempregado. O que ele fez? Ele usou da esperteza. Chamou as pessoas que deviam e foi abaixando o valor das dívidas. Então ele pegava uma promissória que estava marcada ali 5.000 barris de óleo, ele abaixava para 3.000, pegava uma promissória que estava marcada ali 1.000 sacas de trigo, ele marcava um valor inferior. Então a primeira reflexão que temos que perceber neste homem não é a sua malandragem, mas a maneira esperta que ele agiu na dificuldade que ele ia encontrar na sua vida depois de ficasse desempregado. Jesus vai dizer bem assim, que os filhos das trevas são mais astutos, mais espertos do que os filhos da luz. Então Jesus já classifica esse homem como filho das trevas, então não está elogiando ele. O que está elogiando é que ele sabe se virar muito bem na hora da dificuldade. O que nós devemos fazer também de maneira honesta quando estamos em dificuldades, ou seja, arrumar meios, trabalhar para vencermos a dificuldade das nossas vidas, mas de maneira honesta. E percebemos na parábola que ele sabe que ter pessoas ao seu lado para ajudá-lo é mais importante do que o dinheiro que ele havia de receber com a corrupção praticada. Porque a intenção deste ponto de reflexão é que nós entendamos que toda a riqueza que possuímos neste mundo, se não puder ser levada para o céu, são riquezas que não têm valor algum. Santo Ambrósio, um antigo bispo da igreja primitiva, nos ensinava exatamente esta realidade. As riquezas que nós devemos acumular
são as riquezas que nós poderemos transportá-las para a vida eterna. E são essas riquezas que temos que trabalhar para obtê-las. E aquele agricultor infiel sabia que a sua riqueza, sem ninguém para ajudá-lo, não iria levá-lo à felicidade. E por isso ele começou a fazer amigos diante da riqueza injusta, para poder depois ter com quem contar nos momentos de dificuldades que ele iria passar na sua vida, diante do desemprego que ele ia ficar por causa da sua corrupção. Por isso, queridos irmãos e irmãs, entendamos que a intenção da parábola é para nós refletirmos que nos momentos que passamos por dificuldades, nós precisamos fazer de tudo, usarmos da sabedoria, usarmos do discernimento, usarmos da prudência, não de maneira corrupta, não de maneira imoral, não de maneira antiética, mas de maneira honesta, para podermos superarmos as dificuldades e caminharmos a passos firmes para o reino dos céus, onde encontraremos a razão da nossa vida, onde encontraremos a alegria da eternidade com Deus. O Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.